Bom dia. O João está dizendo que não conseguiu entrar. Manda o convite para ele, Isa. A nossa aula é devido que na aula passada eu passei um tema para os alunos de redação, que era o combate a epidemias no mundo globalizado. E ficou da gente discutir o tema da proposta da Bárbara, né? Então nós deixamos para discutir hoje a própria Bárbara convidou muitos de vocês para essa nossa reunião aqui, né? Que a gente possa ter o ponto de vista das diversas disciplinas. E, enfim, eles possam produzir um texto maravilhoso que eu posso compartilhar com vocês depois. Certo? Bárbara, quer falar alguma coisa, meu bem? Não, tá tudo certo. Daí vocês preferem fazer questionamentos aos professores ou vamos deixar que eles mesmos comecem falando por si? Sugiro que era melhor... Desculpa, Bárbara. Sugiro que era melhor a gente espanar, né, alguns pontos e aí a gente abre para o diálogo, Isa. O que você acha? Perfeito, professor. Meninos, tudo bem? Pode ser, Bárbara? Isso mesmo, aham. Pode ser, pode ser. Quem quer começar? José? Ó, João. Pode começar. Entrou alguém. Posso começar? João. Então vamos lá, pessoal. Bom dia, acho que todos já me conhecem, né? Sou professor de biologia de vocês e a gente vai falar sobre o cenário atual a qual a gente está. O cenário atual, ele é semelhante ao que já aconteceu em outros momentos na humanidade, em que as doenças, né, espalharam pelo mundo e causaram estragos, como está acontecendo agora. O ponto maior nosso, na atualidade, é a economia. Pode usar, Mas a gente poderia estar pensando mais no que aconteceu nas 8 pandemias anteriores, né? Que foi a peste bubônica, a varíola, a cólera, a gripe espanhola, H1N1, o tifo, né? Tuberculose e a última foi o HIV. Então, todos esses, pessoal, principalmente vocês do cenário do terceiro ano, já viu com a gente na parte biológica e na parte de vírus, né? Que a gente falou de vírus e da bactéria. Então, o cenário hoje é um cenário... A gente até recebeu um texto mais cedo, né, Isa, de colazinha, falando sobre o temor do medo que o nosso diretor passou para nós. E, realmente, a pandemia hoje é assustadora, né? E cabe a nós tomarmos os cabíveis, né, sobre a OMS, né, que nos deixa bem categórico o que devemos fazer. E nos exemplar sobre as pandemias anteriores que a gente havia citado, né? E sobre elas a gente pode falar sobre meios de transmissão, qual foi o vetor, se foi um vírus ou se foi uma bactéria, ok? Bom, o que eu tenho para iniciar seria isso, pessoal. Passo a palavra para o próximo. Alguém? Que começa? Professor José. Pode o próximo aí, que eu vou só organizar uma fala aqui, eu já coloco para vocês. Sim. Jonathan? Bom, pessoal, muitas vezes, bom dia a todos, né, primeiramente. Bom dia. O pessoal pode achar estranho, assim, no primeiro momento, o que um professor de física está fazendo no meio de uma discussão aí sobre problemas aí da biologia, né? Vírus, bactérias e tudo mais. Comentando a velocidade média da propagação do vírus. E é engraçado, Bruna, que é por aí. Engraçado que é por aí mesmo a ideia, entendeu? Porque os conceitos da física, os conceitos aí de propagação, como se propaga e tudo mais, o pessoal da física tem contribuído nesse aspecto. Saber como que o vírus se comporta, esse comportamento, como é que funciona essa parte de transmissão. Tem uma disciplina da física chamada dinâmica dos fluidos, que é muito importante para entender como que o vírus se dissemina, já que o vírus ele se movimenta pelo ar, que é um fluido.
Então, se você souber como funciona o movimento dos fluidos, como os fluidos, como o ar se movimenta, você vai conseguir compreender, então, como que o vírus se movimentaria. E aí, com isso, você consegue adotar políticas, como, por exemplo, o distanciamento. Esse distanciamento que a gente tem aí, que o pessoal fala de 1,5 m, 2 metros de distância, vem de um estudo que foi feito há muito tempo atrás, até, acho que é 1930, alguma coisa assim, que é um estudo que foi feito sobre como que era a dispersão de moléculas de água no ar. Então, está relacionado também à física, né? Então, a física também está dando ali a sua contribuição. E a física, tem hora que ela vai ali na química, ela dá uma beliscadinha na química, ela dá uma beliscadinha ali na biologia. Então, você tem biofísica, físico-química. Então, você tem ali, a física está aí, sempre aí brincando aí com os universos. E velocidade média está lá, está aí também. A gente está aí para medir a velocidade do espirro, que é importante na questão da propagação. Então, a gente está aí também, a física está aí para ajudar. Muito bem, Jonathan. Muito obrigada pela contribuição aí. E nesse momento é bom que vocês percebam como todas as disciplinas são importantes na hora que vocês vão construir o texto dissertativo, né? É aqui a capacidade de relacionar todas essas disciplinas, todos os conhecimentos que vocês adquirem em filmes, músicas, na vivência de vocês em sociedade, é que vocês constroem aquilo que a gente chama de repertório sociocultural. Então, ter esses professores nesse momento, falando a respeito do mesmo assunto e possibilitando vocês construir argumentos em base de fatos e ciência, né, vai fazer com que vocês fujam do senso comum e escrevam ótimos textos aí. Tá? Professor José, podemos? José, seu microfone está desligado. Bom dia, pessoal. Hoje mesmo saiu falando justamente sobre esse assunto, dia 14, no Jornal da Federal do Rio Grande do Sul, que fala desse falso dilema que vocês já devem ter ouvido. Saúde ou economia? Como que vai ser avaliado isso? Então, assim, no estudo vem colocando que, de certa forma, isso é um falso dilema. Não é que a gente tem que priorizar a saúde ou priorizar a economia. Tem que ser avaliado cada realidade, cada país tem as suas especificidades, tem toda a sua organização econômica e social. É claro que eu não posso comparar o Brasil com esse mesmo fenômeno lá na Europa. São questões diferenciadas, então tem que analisar. E aí é uma questão multidisciplinar. Tem a medicina, tem a biologia, tem a economia, tem a psicologia. Então, são várias ênfases desses mais variados profissionais, sempre analisando a especificidade, como que cada país, cada estado vai lidar com essa questão. E aí é importante a participação do Estado nessa questão econômica, dos próprios investimentos na ciência e tecnologia. Olha o quanto que isso vai colocar de importância nos próprios avanços das questões sanitárias, dentro da questão social. Você tem nas favelas do Rio de Janeiro, 6% das pessoas não têm sabonete. Quando fala de água encanada, o problema é muito mais drástico ainda. Então, tínhamos toda uma lacuna social antes mesmo da pandemia. Então, com essa pandemia, o problema ficou muito mais acentuado. E como lidar com isso? Porque eu tenho que pensar essa pandemia agora e depois, né? E a vida vai continuar. E como que a gente vai lidar com essas questões? As pessoas têm que continuar trabalhando, elas têm que ter o seu sustento, a sua renda. E aí é imprescindível a participação do Estado para lidar com essas questões. E uma forma de vocês daí do terceiro ano, que cobrar de vocês essas intervenções, que pede lá, inclusive, uma intervenção social, é isso que vocês têm que colocar. O que vocês enxergam? O que pode ser feito
com base nos estudos de economistas, sanitaristas, porque a gente tem que ter um plano para continuar. Vamos pensar o isolamento social. A gente vai sair do isolamento social, mas de que forma? É claro que sair do isolamento social em Barra do Garças não é da mesma forma que lá em São Paulo, em Goiânia. Os gestores sempre têm que analisar cada cenário, cada estado, cada cidade tem as suas particularidades. Então, não pode ser um plano de forma generalizado. Isso que é importante. Então, não tem esse dilema. Ah, se eu ficar em casa, eu vou morrer de fome. Não é essa a questão. A questão é eu ter um plano que eu possa conciliar a saúde e a economia. São dois lados, são duas frentes que têm que estar em consonância. Não se está avaliando que a economia é mais importante que a saúde é mais importante que a economia. Não é esse o discurso que tem que ter. A questão é economia e saúde lado a lado. Acredito. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Né? Se foi claro? Alguma dúvida? Que é mais ou menos isso. Alguém tem outra fala aí? Quiser continuar? Algum aluno? Sei. O senhor quis dizer que não pode priorizar, né? Nenhum lado. Tipo, os dois têm que ser meio que priorizados, né? Isso. Ah. Porque não dá pra gente ficar também só em casa. É fato que se todos nós pararmos as nossas vidas e ficarmos trancados dentro de casa, e o depois? Né? E aí é imprescindível a participação tanto do Estado, das questões dos governos, e ontem saiu recentemente aí uma decisão do STF que cada entidade governamental, seja uma escala municipal e estadual, tem liberdade para trabalhar essas questões. O que pode? Você tem cidades ainda que não teve mortes, que não teve nenhum caso, mas você teve cidades que teve várias mortes. Então, eu não posso tratar esses mesmos cenários aplicando a mesma dinâmica. É isso que tem que ser analisado, porque senão vira aquela ideia que se eu ficar em casa eu vou morrer de fome. Esse dilema que é bem colocado principalmente nas redes sociais. E eu chamo a atenção, falando de rede social, para vocês. Cuidado na hora de verificar as fontes, da onde que é essa fonte, quem que produziu, qual que é a entidade, qual que é o órgão, porque a gente vem observando esse compartilhar de informações verídicas. Às vezes pega um fragmento descontextualizado e aplica naquele contexto que não tem uma coerência. Então, tem que tomar cuidado com essas questões na hora que vocês forem aí fundamentar a fala de vocês. Muito cuidado na fonte que está gerando aquela informação. É uma coisa que eu tenho visto... Desculpa. Pode falar, Amanda. É porque, tipo assim, antes de tudo acontecer, tava falando que o país estava em crise, não é mesmo? E aí, tipo, aconteceu tudo, os estados estão declarando estado de calamidade, tipo, Barra do Garça declarou estado de calamidade. E aí tá tirando dinheiro para o estado de calamidade dar o direito de gastar o que quiser, não o que quiser, mas o que precisa, né? E aí, beleza, tá tirando esse dinheiro de outros lugares e tal. Quando isso tudo passar, vai ficar um grande buraco na economia, né? Tipo, vai ficar muito difícil, né? Isso, e é por isso que é importante a participação de toda a questão, seja numa esfera de governo municipal, federal, estadual, porque de fato alguém vai pagar essa conta. Esse dinheiro ele não sai do nada, ele sai com base dos nossos tributos que é arrecadado aí diariamente. Essa semana mesmo, o próprio governo do estado de Mato Grosso colocando que o estado deixou de arrecadar já 50%. Então, a sua receita já está abaixo, comparando aí com o ano de 2019. E aí, essa é uma questão. De fato, esse dinheiro ele tem que estar disponível, porque nós contribuímos diariamente com os nossos impostos, as nossas contribuições, que é questões propriamente constitucional. E aí, da onde que vai vir, como que vai ser gerenciado? A gente também vê nos noticiários casos de corrupção, de superfaturamento, e aí cabe também às próprias entidades estar fiscalizando esses valores, como que é comprado, como que é repassado. É uma cadeia. Então, cada órgão, cada departamento
tem que estar atento para essas questões. Infelizmente, você está tendo casos de corrupção em uma questão que afeta todos os países, está afetando tanto Barra do Garças quanto a capital de São Paulo. E é uma coisa muito triste que vem acontecendo aí corriqueiramente com essas questões que envolvem corrupção na saúde. E um exemplo foi aqueles respiradores falsos que aquela empresa vendeu lá para Rondonópolis, né? Isso, então, olha aqui, uma coisa que a gente vê nos noticiários. Parece que é tudo muito longe, mas acontece também dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade. Então, vocês também, nós, enquanto sociedade civil organizada, somos agentes fiscalizadores. Tem um portal da transparência do estado, do município, acompanhem o que está sendo gasto, o que os nossos representantes têm contribuído, têm comprado. Hoje, com o portal da transparência, vocês acompanham isso facilmente. O quanto que veio de verba para Garças, Barra, Pontal, que é a nossa realidade aqui. Dá para acompanhar isso. E agora é um papel conjunto, não basta um fazer e juntar uma infinidade de pessoas reclamando nas redes sociais. É o que eu costumo falar, que é o ativismo de sofá. Porque evidenciar o problema, falar o que está exposto aí, não vai resolver muito. A questão é tornarmos esses agentes fiscalizadores, cobrar. Esse ano tem eleição. E aí, será que vamos ter esse olhar na hora, por exemplo, de votar? O que meu representante fez? Porque os vereadores representam, em tese, a sociedade e a população municipal. E esse olhar também que nós, enquanto sociedade, temos que ter para esses governantes, que é dinheiro público, é dinheiro nosso, dinheiro do povo. Professor? Sim. Eu só gostaria de acrescentar, porque o tema da nossa redação são as epidemias no mundo globalizado, né? Então, a gente também tem que buscar trazer para esse nosso debate a questão da globalização. Aí, eu estava pensando que nós poderíamos comparar, por exemplo, tipo assim, primeiro, inicialmente pensar o que foi a globalização, né? Assim, no seu começo, que tinha como objetivo diminuir as fronteiras, né? Estabelecer ligações entre os países, principalmente devido à economia, o comércio. Então, a gente pode citar as primeiras formas de comércio, principalmente no Mediterrâneo, por exemplo, com as especiarias. E aí começaram, né? Eles usavam os navios para poder fazer esse comércio. E aí a gente pode estabelecer uma ligação entre isso e, por exemplo, a chamada gripe espanhola, que eu estava pesquisando aqui. E a gripe espanhola, ela chegou no Brasil por causa de um navio chamado Demerara, que ele estava transportando pessoas, se eu não me engano. Ele saiu lá da Europa, da Inglaterra, e aí ele passou por Lisboa, e aí ele chegou em Recife, Salvador, Rio de Janeiro. E aí, naquele mesmo mês, mais de centenas de casos já haviam sido confirmados aqui no Brasil de gripe espanhola. Então, a gente poderia relacionar a globalização, porque facilitou o contato entre as pessoas, né? O deslocamento. Por exemplo, você pode sair do Brasil aqui hoje e daqui a algumas horas você já está lá do outro lado do mundo, no Japão. Então, assim, facilitou muito esse deslocamento muito rápido e esse contato com as pessoas, essa aproximação mais fácil, foi o que trouxe o Covid, por exemplo, aqui para o Brasil, né? Esse contato mais fácil. Então, como a gente poderia falar mais sobre a globalização no meio disso tudo? Eu acho interessante nesse aspecto que você colocou, Bárbara. Mas eu acho que é bacana a gente perceber o seguinte, que o Covid se espalhou por conta dessa globalização, mas a informação da doença e as formas de tratamento que foram adotadas pelos países também se espalharam por conta da globalização. Então, hoje, você sabe o que a China fez para conter o vírus. Você sabe o que a Coreia do Sul fez para conter o vírus. Então, você sabe o que os países estão fazendo. As informações que eu até anotei aqui para colocar,
quando a gente recebe via WhatsApp ou qualquer meio, hoje a gente precisa verificar. E esse processo de globalização tem facilitado até mesmo essa questão de verificação, porque hoje a gente tem acesso a qualquer por exemplo, o MIT, o Instituto lá de Massachusetts publicou tal artigo. Bom, pelo nome do artigo, você consegue verificar essas informações de forma mais ágil devido a essa globalização também. Então, assim, o vírus se propaga muito rapidamente por conta disso, mas a gente também consegue se precaver, se preparar. Porque quando houve a ideia do surto, antes da OMS falar em pandemia, nós, pelo menos é o que diz o Ministério da Saúde, nós já sabíamos que tinha essa informação, porque a China já havia comunicado disso. Então, a gente já começou, quando chegou ao Brasil, a gente teve condições de estar se preparando para isso, porque essa informação também passou a ser uma informação globalizada. Você consegue ter a informação com a maior rapidez por conta disso. Acho que esse é um aspecto importante também. Tanto compartilhando da fala do Jonathan, pessoal, a gripe espanhola demorou-se 13 anos para descobrir o vírus da influenza mortal. Então, o papel da globalização hoje já é um fator positivo. Por quê? O vírus que foi codificado do Covid-19 já foi passado para nós. Por exemplo, cientistas brasileiros, o código do DNA, todos começaram a se descobrir a partir disso aí. Então, foi um avanço rápido, basicamente relacionado com o quê? Com a globalização. Em vista, né, do que aconteceu com a gripe espanhola, que para se detectar o vírus, a qual era a mutação desse vírus, demoraram-se 13 anos. E hoje a gente teve o quê? Questão de horas, dias, a comunicação entre os cientistas, né, se tornaram viável, e a descoberta e a aproximação do que a gente poderia fazer para manter e estagnar essa epidemia, né? E isso evita retrabalho, né, Reni? Porque se você já fez alguma coisa, eu não preciso mais ficar pensando sobre esse resultado que você já tem. Então, isso agiliza o processo. Então, cada resultado publicado é um trabalho a menos que é feito por uma outra equipe. Outra equipe pode se aprimorar, colocar os seus esforços em outro aspecto. Isso é globalização. Isso também é um aspecto positivo, né, da globalização. A interação, a forma como as ciências, os cientistas, como a professora colocou no começo, como todas as ciências, todos os conteúdos estão se juntando, todo mundo está se unindo em prol desse problema em comum, já que ninguém, de acordo com as pesquisas aí, por ser um vírus novo, ninguém tem imunidade. Então, se ninguém é imune, é um problema comum a toda a humanidade. Então, isso faz com que o negro, o branco, o indígena, o rico, o pobre, todo mundo tenha o mesmo problema. Todo mundo tem o mesmo problema. Você precisa tratar do Covid. Por quê? Porque ele não vai fazer acepção nenhuma. Dois pontos importantes dessa questão. O que mais impactou diante da globalização? 2 pontos. As telecomunicações e os meios de transporte. Então, a velocidade do transporte e a velocidade das informações ficaram muito mais potentes nessas questões. E quando eu falo da venda dos respiradores, e aí a gente tem que ter esse olhar também, porque são vendas cotadas em dólares. Então, a alta do dólar vai impactar aqui em Barra do Garças comprando respiradores, comprando suprimento para lidar com essas questões. E essa é a alta do dólar. Então, quem estiver acompanhando nos noticiários, observe aí que está praticamente R$6. Então, isso é a questão desse mundo globalizado também. E esse é um aspecto. Você compra produtos que, dependendo do valor da cotação da moeda, vai impactar economias não tão consolidadas.
Agora, imagina esse aspecto em países do continente africano que não tem uma economia tão consolidada, porque o Brasil ainda é a oitava economia do mundo, o Brasil ainda tem uma reserva de recursos ainda. E tudo isso implica tanto numa escala local e numa escala global. E esse é um fenômeno marcante desse mundo globalizado. Eu ir de uma escala local para uma escala global e vice-versa. E numa velocidade que antes, como os colegas colocaram, demoraria-se aí anos para que uma informação pudesse chegar a quem deveria. Professor, falando igual o professor Jonathan, ele falou no quesito da humanidade. Porque, tipo assim, com a economia também tem relação à educação e a questão social. Como é que ela vai ficar depois? Porque antes mesmo da Covid, já tinha, por exemplo, meus irmãos, eles estão estudando na escola pública, eles já estavam de greve. Eles estavam de greve porque, por causa do ano passado, eles não estavam estudando quando começou. E aí agora eles vão começar agora do meio do ano para frente. E também tem as questões sociais, porque muitas pessoas vão sofrer. E se antes já era ruim para essas instituições de caridade fazer esses projetos para ajudar as pessoas, imagina agora que a economia está desse jeito. Como é que vai ficar depois essa questão social e educacional? Essa colocação sua é, assim, louvável. Porque que ficou constatado o problema social, ele existia e passava aquela ideia que em alguns momentos o Estado ele era omisso. Ele é omisso. Você tem comunidades, né, Complexo da Não, é Maré, porque assim, eu aqui em ouço Barra do muitas Garças. pessoas falando que, tipo, falando da saúde da e da economia. É importante, claro, só que aí eles colocam educação e o quesito social em outros planos. Só que eles também estão relacionados com a saúde e a economia. Então, assim, eu acho errado não abordar também isso, porque vai impactar muito na sociedade. Como eu estava colocando, então você tem que ter esse olhar. Esses problemas, eles existiram e eles existem. Como você colocou de forma coerente, por que não se tinha esse olhar que se está tendo agora, antes da pandemia? Mas só agora que começou a existir esse problema da questão digital nas escolas, que você tem escolas que não têm sequer internet, você tem comunidades que sequer têm acesso a questões sanitárias, a água encanada. Então, o que ficou evidenciado com isso? Uma omissão do Estado em alguns serviços. E quando eu falo Estado, é independente do governo, seja o governo X ou o governo Y. São políticas de Estado. Porque a própria Constituição preconiza isso, que o Estado tem que oferecer a educação, a habitação. Só que na prática não estava ocorrendo. Com essa questão da pandemia, esse problema ficou muito mais acentuado. Se já tínhamos um problema antes, e esse problema agora ficou muito mais acentuado, como que o Estado vai lidar com essa questão? E é isso. E tem uma resposta para isso agora? Não, não temos uma resposta ainda, porque é muito complicado você traçar um panorama de como que vai ser isso daqui a um mês. Ninguém imaginava que um mês passado Barra do Garças estaria com essa problemática. Tinha uma projeção, agora está acontecendo. Na questão social é o mesmo dilema. E realmente o que você colocou tem essa fundamentação. Como que a gente vai lidar com os milhares de pessoas que não vão ter mais seus empregos? Porque uma família, um pai de família, quando perde o emprego, ele traz uma consequência muito, muito para a família, vai impactar na não pagar o aluguel, a água e a luz. Ah, mas teve o auxílio emergencial. Sim, mas não vai dar para viver a vida toda de auxílio emergencial. E depois? E é isso que você colocou. Realmente vai ser o grande dilema, principalmente de país emergente como o Brasil, que tem ainda essa desigualdade, tem esse problema social muito mais acentuado que Estados Unidos e a Europa. Mas vamos passar a fala para o João, nosso diretor, para ele também participar conosco.
João, microfone. Deixa eu ver aqui. Isso. Microfone, diretor. Ainda não. Achei. Isso. Agora sim. Saiu, né? Sim. Pessoal, boa tarde, né? Quase boa tarde, né? Quase. Eu estava aqui acompanhando aqui os comentários, os alunos, eles estão bem embasados, inclusive, né? Fizeram suas pesquisas e trouxeram aí bastante informações aí que contribuem aí com o assunto aí que é a pandemia, né? Eu, como biólogo, eu até publiquei um texto lá no grupo, o professor Reni e a professora Isa comentaram sobre o assunto que estaria sendo discutido no terceiro ano. E ele traz um pouquinho da história natural das pandemias que aconteceram ao longo da humanidade. Então, esse cenário que nós estamos vivendo hoje, ele é um cenário que ele acontece e já aconteceu na humanidade diversas vezes, né? Ele dita o rumo da evolução, ele dita o rumo da história, e dessa vez não está sendo diferente. E para nós na biologia, a gente sempre fala assim, qual que é a função biológica do vírus? Ele tem uma função, todos os seres vivos têm uma função. Os vírus, assim como outros agentes biológicos, eles têm uma função de equilíbrio. Às vezes soa ruim, né, a fala do biólogo, mas a própria teoria da evolução ela traz isso, né? Então nós estamos aí vivendo na pele algo que acontece naturalmente com todos os seres vivos, com plantas, com fungos, com bactérias. Quando você toma um antibiótico, por exemplo, para uma determinada bactéria das amígdalas, e você deixa de tomar esse antibiótico, ou toma ele de forma incorreta, essas bactérias se tornam resistentes. E elas passam essa resistência para outras bactérias. E aí você vai ter aí um cenário de superbactérias que a humanidade está sempre correndo atrás, buscando novos medicamentos para poder combatê-las. O coronavírus, ele veio e ele já mostrou para nós o cenário que esse vírus está agindo. Então, existe um grupo de risco, de idade, existe um grupo de risco de comorbidade. Então, de uma certa forma, ele está promovendo na humanidade hoje uma seleção natural. Então, muitas pessoas perdendo a vida, e por mais que você tente contornar isso, nós já passamos aí, né, de 300 milhões de pessoas mortas, né, de dezembro até agora. Então, são 4, 5 meses de pandemia e a gente ainda vai ver muita coisa pela frente. Então, nós temos vários agentes que vão tentar, na própria ecologia mostra isso, né? E com certeza a gente vai sair dessa pandemia, vai superar ela, né? Seja pela forma de vacina, ou seja pela forma de perder o medo, né? Tratamento. E segundo o texto que eu publiquei, ele fala sobre isso, né? Ele fala do medo. Então, ou a gente vai vencer uma pandemia pelas vacinas, pelo meio convencional e médico, ou as pessoas vão começar a enfrentar o vírus, né, e aproveitar isso para se tornar mais fortes também. Eu estava vendo uma discussão aí sobre educação. A nossa geração, ela está apanhando muito, porque nós não sabemos usar uma máscara, nós não sabemos lavar as mãos, usar álcool em gel. Nós não estamos habituados a isso. Nós temos profissionais de saúde que não estão habituados a isso e estão se contaminando, né? Não podemos generalizar, mas muitos profissionais de saúde eles estão se contaminando pelo uso errado dos equipamentos de proteção. Tá? Quando a gente trata dessa geração atual, que são vocês alunos aqui do terceiro ano, ensino médio, os alunos que estão entrando na escola, vocês terão uma oportunidade que a nossa geração não teve, que foi conviver com a pandemia, com um vírus tão forte como esse no mundo, e vocês vão ter a oportunidade de cuidar melhor da saúde de vocês. Esse vírus ele vai trazer
queira ou não, por bem ou por mal, ele vai fazer com que a gente cuide mais da nossa saúde, que a gente não fique obeso, que a gente não fique diabético, porque a diabetes é por conta do estilo de vida ruim que nós levamos. Então, isso não tem jeito. O vírus, ele veio, ele vai ficar por aí muito tempo. E se você ficar gordinho, não cuidando, né, diabético, o vírus vai estar lá na esquina te esperando. Né? A gente brinca para descontrair, né? Sim. Mas é isso que a gente vê que pode acontecer. Então, ele vai causar uma mudança de postura da humanidade. As pessoas vão passar não mais querer ir para a academia, fazer uma atividade física, porque o médico está mandando. A gente vai passar a fazer isso porque vai ser uma questão de necessidade de sobrevivência. Nós vamos envelhecer. Se hoje nós não estamos no grupo de risco, quando nós chegarmos a 60, 70 anos, nós seremos o público-alvo desse vírus. E como que vai estar a nossa saúde até lá? Então, é uma questão aí até filosófica para a gente pensar e saber que o vírus está aí e que nós somos seres humanos e nós fazemos parte dessa natureza. Então, muitas vezes as pessoas, né, a humanidade se esqueceu muito disso, né? O homem se viu muito fora da natureza, do ambiente natural. E nós pensávamos que nós éramos imunes a tudo, né? Nós só morreríamos se um avião caísse, se um acidente de automóvel, acidente de arma de fogo. A gente esqueceu que a gente também faz parte dessa natureza e que nós somos... nós não estamos imunes a isso daí, a bactérias, a vírus. E, detalhe, essa pandemia, ela já vinha sendo alertada por muito tempo. Né? Eu, quando dava aula na Copema, até 2008, que eu fui professor de biologia antes de ser diretor, eu falava muito disso aí com os alunos, né? Que a humanidade ia sofrer uma pandemia por bactéria, por vírus. Em algum momento nós sofreríamos isso. E aí, infelizmente, 12 anos depois, nós estamos aí vivendo essa realidade que nós já falávamos lá atrás, também nas aulas de biologia, e com certeza o Reino deve estar abordando bastante isso aí, e a gente está vivendo. Mas eu acho que é ter força, esperança, que a gente vai superar isso com muito conhecimento, e eu acho que essa aula aqui ela é importante para isso, né? Para juntar todos esses saberes aí, e a gente ter uma argumentação bacana, e a gente também ter conhecimento para a gente lidar diante dessa diversidade aí. Beleza? Beleza. Muito obrigada, diretor. Então, pessoal... Uma coisa que deixa eu só falar uma coisinha rapidinho, Isa, que eu acho interessante da fala do João, é que, por exemplo, quando a gente olha para os países que melhor tiveram uma resposta a esse vírus, um exemplo acho que é a Coreia do Sul, se não estou equivocado, mas eles tiveram um surto antes. Então, eles começaram a ter políticas específicas para isso. Então, eu acho que o que pode surgir o que pode vir depois é um melhor controle epidemiológico nesse aspecto. Isso. A ter ferramentas mais eficazes ou sistemas melhores de detecção e tudo, porque o que a gente viu, uma coisa que é da área do José, desculpa, Isa, que eu lembrei agora, que é o que fala referente a essa questão de concentração. O que o mundo teve? O mundo teve um grave problema de abastecimento porque todo mundo compra da China. E aí aconteceu na China, e aí o que aconteceu? Teve um problema com a China e era a China que abastecia todo mundo. E aí como é que ficou? E aí como é que fica essa situação? Será que é prudente para um país, para qualquer país, deixar a sua produção à mercê de um outro país, que não seja ele, você ficar refém disso, porque o mundo ficou refém da China. Enquanto Wuhan não melhorou, os insumos, a produção não pôde ser feita. Muito bem, é verdade isso aí. Então, pessoal, vocês devem ter percebido que com relação à globalização, nós temos o aspecto negativo, né, que foi a agilidade, a mobilidade do vírus, em uma questão de tempo recorde, e temos o aspecto positivo, que é a disseminação do conhecimento em si. Nós temos acesso maior às informações e aos cuidados que devem ser tomados. E sem contar que a gente vai ter consequências positivas de tudo isso aí, apesar de
de todas as mortes, de todas as dificuldades, o diretor e o Jonathan já colocou aí quais seriam os aspectos positivos que vai resultar dessa pandemia. Né? Verificando... Professora. Sim, Amanda? Desculpa, licença. Um outro aspecto que eu usei na minha redação também foi o seguinte, porque com a globalização, os países fecham relações de negócio, de comércio e tal. Por exemplo, que nem o professor falou, atingiu a China, querendo ou não, a maioria dos governos vê as mortes como números, não vê como, tipo, meu Deus, morreu tantas mil pessoas, fala, morreu tantas mil pessoas, sabe? Não dá a importância. E aí, com isso, vai atingindo na onde? Na economia. No início, o José falou que tem que ser, tipo, andar lado a lado. Mas, infelizmente, não anda. Os países, a maioria dos países, veem como que a economia está caindo. E, com isso, eles vão querer agilizar, achar uma cura mais rápido para tudo voltar ao normal, né? Aí, tipo, um aspecto positivo da globalização é isso. Outro, né? Que eles vão querer achar a solução para esse vírus mais rápido possível, né? Para voltar ao normal, né? Porque está afetando a economia, no caso, né? Sim, mais alguém quer comentar? Eu gostaria de fazer um comentário. Sim. Só relembrando, se eu não me engano, não foi no ano passado, foi no ano retrasado, a greve dos caminhoneiros, tô certa? Início do ano passado, não? Eu não lembro, eu acho que foi no ano retrasado, foi em 2018, não foi? Sim. Enfim, então, eu lembro que eu ainda estava morando em Cuiabá e eu não sei como foi aqui, mas lá em Cuiabá, sabe esses mercados, essas pequenos comércios nesses bairros mais carentes, que eles não têm tanto abastecimento. E aí a gente conseguia perceber que algumas famílias de poucas pessoas compravam mais do que necessitavam, porque eles queriam garantir, né, de que não faltaria comida para eles. Então, nesses momentos de crise, a gente consegue perceber muito, infelizmente, o egoísmo da sociedade, porque o que importa é que a minha família está abastecida e não importa se eu vou estar pegando mais do que o necessário e tirando comida da boca da outra pessoa. Então, infelizmente, a gente consegue ter muito mais contato com isso quando estamos passando por esses momentos de crise. A professora de Sociologia não pôde participar, mas eu gostaria de relembrar uma atividade que estava na avaliação dela, de anteontem. A gente estava falando sobre Emile Durkheim, e ele estava explicando os tipos de sociedade, que para ele existiam 2 tipos de sociedade, a mecânica e a sociedade orgânica. A sociedade mecânica, ela é mais simples, é uma sociedade mais fechada, menor e com menos funções. Então, as pessoas, elas eram mais igualitárias e ninguém tentava se destacar. Então, é uma sociedade mais fácil de ser controlada. Ao mesmo tempo que a sociedade orgânica, que no caso é caracterizada pela sociedade urbana que a gente vive atualmente, é uma sociedade mais diversa, mais diversificada, em que o indivíduo ele tenta se destacar ou se colocar acima dos outros. Infelizmente, é o que a gente percebe aqui, porque nesses momentos de crise é muito difícil controlar a população, porque o governo faz a parte dele, com essas políticas, #fique em casa, não faça coisas assim que possam acabar ferindo as outras pessoas. Infelizmente, a gente consegue perceber pessoas que tentam se destacar na sociedade ainda. Ontem a gente estava aqui em casa vendo uns vídeos no Facebook e um cara entrou dentro de uma farmácia com a máscara na cabeça, propositalmente, para poder chamar atenção, porque ele queria mostrar que ele não estava com medo de pegar coronavírus. Mas a gente também tem que relembrar que tem pessoas que são assintomáticas. E pode ser que você não esteja preocupado em proteger a si mesmo, mas você tem que estar pelo menos preocupado em proteger o outro, porque pode ser que você esteja com o coronavírus e você passe para outra pessoa, porque a gente fica, não, mas eu não vou pegar, não, o meu sistema imunológico é muito bom, eu não estou no grupo de risco,
Mas ainda assim, a gente não pode esquecer que nós convivemos com pessoas que podem ser, com pessoas que podem estar. Então, eu só gostaria, assim, que a gente refletisse um pouco sobre aquelas pessoas que ainda assim, mesmo com o governo fazendo o máximo que ele pode, pessoas que só sabem criticar e que não fazem a sua parte, né? Infelizmente, ainda existem pessoas na sociedade orgânica que tentam se destacar, né? Querendo achar que são diferentes das outras pessoas. Só colocar duas informações para você. Essa questão da economia, gente, é fato. Se a gente for analisar, colocar na balança, a economia ela vai sobressair. Esse debate ele meio que já taxativo. A economia vai ser, de fato, o carro-chefe disso e a gente pode discutir isso. E essas mesmas discussões que a colega colocou, e aí pensando um texto que eu li uns dias atrás, será que vamos sair melhores após essa pandemia? E a autora do texto, ela chama a atenção de duas situações, Brumadinho e Mariana, onde também foi algo devastador para aquela cidade. O que eu consegui observar? Que essas mesmas práticas, as pessoas vendendo a água mineral com superfaturamento, as pessoas não tinham aquela empatia, esse olhar de se colocar no lugar do outro, semelhante ao que a gente está observando agora, semelhante com como a colega colocou, da questão das greves dos caminhoneiros. Será que, de fato, vamos sair melhor? O que conseguiu observar? Ela colocou no texto dele. Aquelas pessoas que têm as boas práticas, que sempre fez o bem, que sempre teve um olhar com o próximo, ela já tem aquilo independente da pandemia ou com a pandemia. E aquelas pessoas que já têm um olhar de sempre querer ganhar, sempre aquele olhar materialista, já tem essa prática sem ou com a pandemia. E aí, como eu sempre coloco, procuro evidenciar isso, de cada um também fazer a sua parte, ter esse olhar, independente do governo, independente do meu prefeito, do governador, de se preocupar com o outro. Tudo bem, eu posso não ser um grupo de risco, mas eu tenho que ter esse olhar também com os idosos, com a minha vizinha, que às vezes ela é uma idosa e eu posso transmitir esse vírus. Ter esse olhar também com o outro, independente de convicções políticas, partidárias, porque a gente vive num mundo hoje, em um Brasil altamente polarizado. A gente vive nesse mundo globalizado que, por incrível que pareça, o vírus está sendo polarizado. Uma coisa assim, absurda. Estamos falando de doença, de pessoas morrendo. E aí, estamos tratando com números e, ao mesmo tempo, o vírus ele ganhou essa polarização, como a colega relatou aí, nesse ato do cara entrar na farmácia com a máscara de forma errada. Então, chegamos no ponto de o vírus ele ter uma espécie de lado, né? Então, são absurdos também desse mundo globalizado. É verdade. E um aspecto interessante é que nós iniciamos o ano com uma suposta ameaça de guerra, e então o vírus mudou o foco do nosso temor, do nosso medo, do nosso pânico. E como disse muito bem nosso diretor, nós não estamos preparados. Não estamos preparados como cuidar de nós mesmos, a partir do higiene pessoal, assim como também não estamos preparados para cuidar do outro, né, para se preocupar com o outro. Daí entra aquele tema que a gente sempre trabalhou nas aulas, que eu acho que vocês já escreveram, já argumentaram sobre ele pelo menos 2 vezes, que é a questão da empatia. É necessária empatia nesse momento de pânico, e que, infelizmente, como disse José no início, não dá para tratar o vírus da mesma forma em todas as regiões, em todas as cidades, em todos os países, porque ele vai atuar de forma diferente de acordo com cada necessidade de cada região, de cada lugar, e principalmente de cada indivíduo. E nesse momento, aquelas pessoas com mais necessidades de cuidado são aquelas que estão no grupo de risco, e são aquelas que estão tratadas como números, um mero CPF, e não como indivíduos que são amados, que têm uma família, que têm cuidado, que são pais de família, porque às vezes não tem a ver com a idade, não. Às vezes tem a ver com realmente, como diz o diretor, então estar preparado fisicamente também, porque temos pessoas aí de 14 anos de idade com diabetes, né, com obesidade. Então a gente vive uma situação para a qual nós não nos preparamos de forma alguma.
porque agora a gente tem que rever nossos conceitos, nossas atitudes e aprender com esse momento histórico que a globalização enfatizou. Já houve muitas epidemias, já houve muita perda de controle com relação à saúde, mas dessa vez com uma velocidade nunca antes vivenciada. Mais alguém gostaria de falar? Só complementando, né, professora Isa, o cenário é semelhante, né, como eu disse no início da minha fala. É semelhante ao que aconteceu a momentos da humanidade no passado, né, justamente com isso. E um fator que a gente, quando o João falou, eu me recordei, o fator higiene. Lá na Segunda Guerra, a Florence, aquela enfermeira condraculada, né, a primeira enfermeira, né, da zona de guerra, ela tratou da higiene. Ela viu que as infecções se manifestavam não por tanto vírus, por tanta bactéria, mas sim pelo fator higiene. E é o que vem nos mostrar agora, depois de séculos e séculos, a mesma titulação. Porque eu preciso de fatores higiênicos, né? A gente não tinha sabonete naquela época, não se usava sabonete. É como o José colocou, a indústria de sabonete hoje, a indústria de álcool, vai ter um boom muito grande, justamente por isso, né? Então, o fator higiene é fundamental, seja aqui, seja na China, seja na Austrália, seja onde for, seja na periferia, né, que tem as ações sanitárias, que a gente sabe que é precária, mas isso é um fator fundamental, o fator saneamento básico e higiene primária. Bruna? Oi. Então, o professor José falou sobre a situação da educação no país. Que, tipo assim, sempre teve essa dificuldade e tudo mais na educação e na saúde. Só que agora parecia que estava mais evidenciado. E, tipo assim, será que isso não é porque agora todo mundo está meio que sofrendo a mesma coisa? Porque antes era muito comum a gente ver nos noticiários, os hospitais estão ruins, não tem maca, as escolas, os professores sofrem violência. A gente até fez uma redação sobre isso, os professores sofrem violência, a estrutura da escola está ruim, o ensino está ruim, de escolas públicas e tudo mais. E, tipo assim, agora tá todo mundo no mesmo barco, e aí, tipo, gente que tinha antes muito, tá se deparando com essa situação. E a gente vê que, claro, questões de higiene também, mas como a Bárbara falou, é mais uma questão de empatia, sabe? Porque se você é empático com o outro, se você não é egoísta, se você tem amor à própria vida, você vai usar máscara, você vai usar um álcool. Tipo assim, aqui em casa, quem tá saindo é só minha mãe, eu não saí. E, assim, toda vez que ela chega trazendo alguma coisa, ela já põe a roupa para lavar, a gente já passa álcool em tudo. E, às vezes, eu fiquei pensando, tipo, às vezes, alguma coisa que ela trouxe da rua estava infectada, só que por isso, por a gente ter esse cuidado, não infectou, sabe? Por ela ter esse cuidado, ela está tendo muito cuidado. Até porque eu sou meio grupo de risco, tenho asma. E assim, a gente vê que a empatia realmente é muito importante. Porque, cara, tem gente que está saindo e não tem por que sair. Por que você vai sair para um bar? Por que você vai sair fazer uma festa? Vai fazer um churrasco? Não tem porquê, é isolamento. E eu imagino que se as pessoas realmente fossem empáticas com a situação dos outros, não ia estar nessa situação que está, sabe? Eu sei que tem gente que tem que sair, que tem que trabalhar. Só que essas pessoas que geralmente têm que sair, que têm que trabalhar, elas estão cientes. Elas não estão saindo porque elas querem sair, elas estão saindo porque elas precisam. Então, assim, elas estão cientes do que pode acontecer. E tem gente que não está sendo nem um pouco empático e ajudando a disseminar esse vírus, que demora 15, 14 dias para aparecer no corpo da pessoa. Ou seja, eu posso ter, aí passar 15 dias passando para os outros e as outras pessoas passando mais 15 dias passando para os outros, e desse jeito, de um caso vai para 50 em pouco tempo. E também o diretor falou das questões psicológicas,
e tudo mais. Realmente, agora a gente está se alimentando melhor, a gente está passando álcool nas coisas, quando chega de casa. Eu até fiquei pensando, se a gente tomasse isso como hábito, depois mesmo que a pandemia passasse, se a gente tomasse isso como hábito, provavelmente a gente ia deixar de adoecer por coisinhas bobas, tipo gripes, essas coisinhas assim, que às vezes a gente está bem um dia e no outro a gente acorda mal. E a gente pode perceber que a gente estava muito acelerado antes, estava focado em coisas tipo economia, era muito difícil as pessoas focarem em lazer, focar em saúde mental, focar em algum curso que pode agregar para a pessoa, focar em família. E agora a gente vê que é exatamente isso que a gente precisa. As matérias que são mais, assim, desvalorizadas ou zoadas na escola, como, por exemplo, literatura, línguas estrangeiras, filosofia, sociologia, artes, são as matérias que mais estão sendo necessárias agora, porque a gente precisa pensar o que está acontecendo na sociedade, a gente precisa analisar a política, a gente precisa ver, a gente está cercado de entretenimento para não ficar louco dentro de casa. Então, assim, é exatamente isso que a gente precisa. A gente está ficando mais com a família também. Então, parece que isso também serviu para a gente dar uma desacelerada, sabe? E perceber as coisas que estão acontecendo. E também, pelo menos eu, estou recebendo muita proposta, assim, eu assisto bastante o YouTube, e sempre tem anúncio de proposta para fazer curso de línguas, de saúde mental, de espiritualidade, sabe? Nossa, de um monte de coisa. Então, é isso que eu queria falar. As coisas que antes não eram tão importantes e que agora a gente percebe que realmente é. É importante essa fala sua, Bruna, porque lá nas séries iniciais, nas aulas de ciência, a gente aprende a lavar as mãos, até esses cuidados básicos. E parece que a gente vai, entre aspas, desaprendendo aquelas questões. Porque isso não é muito novo para a gente. A gente retornarmos lá nas séries iniciais, nas aulas de ciência, isso era ensinado. Antes de comer, fazer o quê? Lavar as mãos. E aí, enquanto você vê um processo ao contrário, que as pessoas não fazem isso. Mas, enfim, esse olhar seu é um olhar bem coerente, principalmente quando se fala da produção científica. A gente tem que ter várias frentes, seja das ciências biológicas, das ciências exatas, das ciências sociais, econômicas, e são variedades de conhecimento, sempre pensar nessa questão que é o bem maior. Infelizmente, a economia ela acaba sobressaindo em detrimento do social, mas isso não é uma realidade em função só do coronavírus também não. Essa é uma realidade aí que desde que perpetua a humanidade. A economia ela acaba sendo assim um viés carro-chefe, entre aspas, para retomar. Parece que se não melhorou a economia, as outras coisas que esperem. Então passa essa questão, mas tem que procurar um mecanismo que você possa também ter esse olhar da saúde, mas um olhar também para a economia. Eu não posso ficar só em função de uma questão econômica e esquecer as outras pessoas. Então é importante a atuação do Estado frente a essa grande problemática que nós estamos passando aí. Eu só queria falar do que a Bárbara comentou sobre a questão dos caminhoneiros e como isso já refletiu agora. Porque quando os caminhoneiros na época falaram que ia parar, todo mundo olhou e falou, tá, pode parar, tudo bem, pode parar, parem. E eles pararam. E aí o caos se instalou. Nesse tempo, os caminhoneiros falaram assim, os restaurantes não estão abrindo. O pessoal, não, calma, a gente vai para a beira da rua entregar comida para vocês. Calma. Então, a empatia pelos caminhoneiros, devido a eles, as pessoas começaram a observar a importância deles. Então, empatia também tem a ver com considerar a importância do outro. Ou seja, muitas vezes a gente não consegue, eu não estou nem aí, ninguém é importante, eu sou autossuficiente. Então, hoje, se a gente olhar, cara, quando os caminhoneiros passaram a reclamar, todo mundo ouviu. Falaram, não, peraí, essa é uma classe que precisa ser ouvida. Nós precisamos ouvir os caminhoneiros. Eles têm o seu valor.
E eles são extremamente importantes. Então, peraí, vamos ouvir o que eles têm a dizer. E aí o pessoal começou a se mobilizar. Não, calma, não é bem assim. Peraí, não vamos fechar tudo, deixa os caminhoneiros, calma aí. Por quê? Porque viram o quão importante eles são nessa cadeia toda aí. E é interessante a gente não esquecer que existem muitos outros profissionais que ajudam a manter a nossa cidade como a gente gosta. Por exemplo, esses dias, quando a gente sai da nossa casa, a gente está indo para algum lugar. Se a gente parar para pensar, a gente nunca percebe isso, o quanto as nossas ruas são limpas. As nossas ruas, tipo assim, uma coisa é uma latinha de cerveja ali ou ali, mas as nossas ruas, elas são limpas por causa daqueles profissionais que levantam todos os dias 4 horas da manhã para catar os nossos lixos na porta das nossas casas e depois passarem, né, aqueles outros pegando o lixo. E é muito bom quando a gente tá fazendo caminhada lá na Ana Lira e aí a gente vê aquelas plantas, aqueles bancos cobertos com aquelas flores e a gente não sabe que todas as noites aqueles mesmos homens passam lá molhando tudo, porque esse é o trabalho deles. Então, são apenas detalhes que a gente nunca percebe, mas que se eles deixarem de fazer aquilo, a gente vai começar a perceber. Porque se o lixo da nossa casa ficar em frente ela um dia inteiro já nos incomoda, imagina se eles deixassem de catar o nosso lixo. E muitas vezes ainda são muito desvalorizados, porque quando a gente pensa no nosso futuro, se alguém disser para nós que nós trabalharemos como eles, a gente se sente ofendido. Se alguém vai lá e fala, nossa, você quer ser gari quando você crescer, digamos assim, você se sentiria ofendido. Então, a gente desvaloriza demais os pequenos trabalhos que mantêm a nossa sociedade suportável. A gente desvaloriza. Aquele chefe de uma empresa desvaloriza aquela simples mulher que está trabalhando para ele só fazendo café e passando pano na mesa dele, mas ele vai sentir falta daquele café quando ela não estiver mais lá. Então, aquelas pequenas pessoas que mantêm aqueles pequenos serviços que a gente considera pequenos, elas mantêm a nossa sociedade. Então, a gente não pode esquecer deles também, porque eles estão muito expostos, catando os nossos lixos. Eles estão muito expostos. Essa fala, Bárbara, sabe por que ela existe? Porque a gente ainda vive numa sociedade que prega a meritocracia, mas elas esquecem que essa meritocracia, ao mesmo tempo, ela é excludente. Infelizmente, isso é o que acontece quando a gente vê aquele discurso. Você estuda, senão você vai virar um gari. Mas sabe quando que as pessoas percebem que o gari faz falta? Quando eles não fizerem realmente como tu colocou, o serviço deles. Mas aí só a partir desse momento que ela vai ter esse olhar, realmente está mutuando. Porque quando o carro de lixo aqui em casa, ele deixa de passar e vai juntando lixo na esquina, as pessoas percebem. Nossa, o lixeiro não passou hoje. O carro do lixo não passou. E não só a questão dos garis, quando falta médico, quando o professor faz greve, parece que as pessoas percebem, nossa, a escola está em greve, meu filho, o que eu vou fazer? Ele está em casa, ele não está indo para a escola. Mas só quando está fazendo falta. Então, poucas pessoas têm esse olhar também de valorizar. Mas, infelizmente, a gente tem essa meritocracia que alunos mesmo de outros anos, eu lembro que tive aluno, professor, eu queria fazer letras, mas a minha mãe não deixa fazer letras, porque letras não dá dinheiro. Infelizmente, a gente ainda vive nesse mundo onde você tem que fazer os cursos, ainda mais vocês estão aí finalizando o ensino médio, fazer os cursos de elite, os cursos que têm uma aceitação social. É complicado. E como que a gente vai lidar com isso? Vai da realidade de cada um. Infelizmente, a aluna acabou não fazendo letras por pressão da família, mas era um curso que ela queria. Isso acontece muito, pensando nessa meritocracia. Mas que meritocracia é essa? Para quem, né? A quem? É a grande questão. Saltando a fala da Bárbara, do professor, a questão não é só o gari, Bárbara, não é só os respiradores que vai faltar no hospital. Se o médico não tiver, a enfermeira assiste. E se não tiver o profissional que faz a esterilização de todo o material?
se não tiver o profissional que faz a higiene da cama, a higiene do paciente, né? Então, assim, destaca nessa pandemia o enfermeiro, o médico, mas a gente esquece que por trás de todas essas duas ações importantíssimas, eu tenho o esterilizador, eu tenho o higienizador, eu tenho o serviço geral, né? Então, tudo isso faz parte de um aglomeramento, né? Que sem essa engrenagem não funciona, e assim como é num todo. E essa pandemia está também nos mostrando que eu preciso olhar o meu próximo como eu mesmo, eu olhar como o igual. E a gente está num avanço tecnológico, um avanço estrutural, que a gente está esquecendo de ver que todos nós somos iguais. E ela veio nos mostrar que são tão iguais que o rico não foge do corona, o pobre não foge, a melhor estrutura não foge, a minha choupana ou minha casa na periferia também não foge. Então, eu boto em xeque a igualdade, e a igualdade do olhar. Nós mesmos somos altamente críticos e discriminativos em relação ao todo. Então, quando se fala no tema globalização, a gente tem que olhar um todo. O nosso país é desigual, a globalização é desigual, a África passa fome, a Austrália é rica. Então, a gente vê que a pandemia pegou uma globalização, no geral. Muito bem. Pessoal, nós precisamos encerrar, porque o tempo acabou. Mas o discurso, o debate foi incrível. Eu agradeço a cada professor que contribuiu. Agradeço aos alunos e especialmente a Bárbara, que propôs essa aula. Como redação, eu não vou aumentar nenhuma atividade, tá bom? Fica por mais uma semana o mesmo tema para que vocês repensem e refaçam os textos, quem já fez, para entregar o melhor possível na próxima quinta-feira, tá? Encerro agradecendo e dou a oportunidade para cada professor também encerrar sua fala. Eu vou falar porque eu preciso entrar em uma outra conferência agora, tá? Professora, muito obrigado pela participação. Terceiro ano, super agradecido, tá? Muito grato. E eu acho que a gente pode, durante esse tempo, a gente se interagir mais. É muito bacana eu participar com a geografia, com a física, com a química, com todos, com a literatura. Eu acho que o enriquecimento é todo positivo. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado. Vou precisar sair mesmo, que eu entro numa nova conferência agora 1h. E parabéns. Parabéns, Bárbara, pela iniciativa e parabéns, professora. Um grande abraço a todos. Obrigada, professor. Aprendi muito hoje com vocês, viu? José? Pessoal, só agradecer mesmo, viu? Eu queria agradecer aí, muito obrigado pela oportunidade aí de estar junto. Às vezes a gente é da área assim, da física, o pessoal de humanas não gosta muito da gente, né? O pessoal assim fala, eu uso o livro de física, mas a gente está aí, o que a gente puder contribuir, somar aí. Tu tá vendo, né? Até a fala da gente é somar. A gente só quer somar, que a gente puder somar, multiplicar o conhecimento. Essas falas desse pessoal das exatas é esquisita. Né? Mas aí, muito obrigado aí. Parabéns aí pela iniciativa. E realmente é muito bom. Eu fico muito feliz em ouvir vocês, jovens, já com esses pensamentos, com esse embasamento. Eu fico muito feliz e parabéns aí pelos organizadores. Parabéns, Bárbara, pela iniciativa, pela professora e por todo mundo que participou também. Parabéns. Muito obrigado. Viu, gente? Próximo. Então, assim, pessoal, foi bem louvável essa participação, essa interação com vocês, a escola, e organizar essa iniciativa da colega também, isso é importante. E eu já adianto para vocês que eu estou organizando ainda uma espécie que o ano passado a gente fez um fórum lá na escola, e eu estou organizando para a gente fazer isso para os próximos dias, e aí eu vou estender para toda a escola, para os demais professores, mas quando tiver o projetinho montado assim, aí eu coloco para que vocês tenham a par, porque essa é a intenção, que a gente possa fazer mais essa dinâmica, que infelizmente ela é um pouco complicado quando a gente está no dia a dia em sala de aula,
porque você tem professores que estão em 2, 3 escolas, ele está em outro ambiente. E aí uma das formas de fazermos isso é essa questão do acesso remoto. E é, assim, algo importantíssimo, mas fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Nós que agradecemos. Antes que eu possa falar para as meninas, queria parabenizar vocês, meninas. Adorei as falas, as colocações. Gostei, parece que vocês pesquisaram, estão bem informadas. É isso que eu espero. Estão com um repertório sociocultural incrível. Gente, parabéns. A Laura Beth está com um fundo lá atrás bonito, é um verde. Ah, que inveja, né? Tô só observando. Ah, tranquilidade. Bárbara. E nós aqui colocando o fundo e o dela parece que é naturalzão mesmo. O nosso é artificial, o dela é natural. Extremamente natural. Que é isso, hein? Tá só seduzindo o professor de biologia, hein? É louco. Bárbara. Oi, gente, eu queria agradecer só a todos os professores, ajudaram a tirar muitas dúvidas, assim, a ver a gente, ensinar a gente a ver as coisas por todos os ângulos, né? Até o professor de física conseguiu me fazer enxergar o lado da física no meio disso tudo. Então, agradecer mesmo e vamos, com certeza, marcar mais aulas assim, porque, é sério, gente, a gente tá com muita saudade de ter aula presencial com vocês. Assim, eu não posso falar pelos meus colegas, mas, assim, as minhas amigas, pelo que eu já ouvi, a gente tá com muita saudade, sério mesmo. Então, vamos torcer para tudo isso acabar, né, para vocês ajudarem a gente, pra gente passar no Enem. Amém? Então, é isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Nós que agradecemos, Bárbara. Laura, quer falar, meu amor? Laura travou. Bruna? Laura, Bruna, querem falar? Não? Como que minha cara tá gorda, ó. Não fala, não. Você tá perto, rapaz. Só não, isso. mas a minha cara tá gorda mesmo. Já me falaram isso. Vamos, Laura, fala, meu amor. Eu acho que não precisa falar, não, porque falaram tudo, assim, chega eu fiquei sem fala. Tá bom, obrigada e aproveita esse verde aí por nós. Pode deixar. Se mais ninguém quiser falar, me despeço. Beijo, tenha um ótimo dia, ótimas próximas aulas, boa sorte na avaliação e eu vou esperar o texto até semana que vem, ok? Vai lá, gente, capricha. Tchau, gente. Tchau.